Ladies, how are you doing tonight? Senhoras, como vocês estão essa noite? You have a good lunch, good Vocês conversation on the comeram table? bastante? Conversaram bastante na Awesome. Well, would you mesa? Que turn with bom. me to the book of 1 Corinthians, Abram comigo no 1 chapter Coríntios, 1. capítulo 1. We're going to read from it together Vamos first. ler juntos primeiro. So get your Bibles out. I would Então, love peguem for as you to suas be looking Bíblias. Eu at the gostaria que passage você with me. olhare 1 nessa passagem Corinthians, comigo, 1 chapter Coríntios, 1. capítulo 1. If you're there, raise your hand. Let me see. Who's there? Se você tem a Still get Bíblia, there? erga a mão aí para ver. 1 Corinthians chapter 1. We're going to be 1 reading Coríntios, from capítulo 1, vamos Paul's ler words to the Corinthian church. sobre a igreja de Great word of Coríntios. encouragement for us Uma tonight. grande palavra de encorajamento para nós hoje à We're noite. going to start in verse 17. Vamos começar no versículo 17. Follow along with me if you have it open. Leia comigo se você abriu. For Christ did Pois not Cristo send não me me to enviou para baptize, batizar, but to preach mas the para gospel, pregar o Evangelho, not with não eloquent com wisdom, palavras de sabedoria but the cross humana, of para Christ que a in cruz me de might be Cristo não publicly seja proclaimed. esvaziada. For the word of the cross Cristo, is sabedoria e foolishness to poder de those who Deus, pois a perish, mensagem but de it is cruz the é power loucura para os of que estão God perecendo, to us mas who are para being nós que saved. estamos sendo salvos, For it é o is poder de written, Deus. I will Pois está destroy the wisdom escrito: of the wise. destruirei a I will sabedoria set dos aside salvos the e rejeitarei a intelligence of the inteligência dos wise. inteligentes. Where is the one who Onde is está o wise? sábio? Where is the Onde teacher está o of law? erudito? Where is the Onde debater of está o this age? questionador desta era? Hasn't God made the Acaso não world's tornou wisdom Deus foolish? loucura a sabedoria For deste mundo? since in God's Visto que wisdom na the world sabedoria de did not Deus, know o God mundo through não o wisdom, conheceu por meio da God was sabedoria humana. pleased to save Agradou a those Deus who salvar believe through the aqueles que creem foolishness por of the meio da gospel. loucura da pregação. For the Jews Os ask for judeus pedem signs and the sinais Greeks seek miraculosos e os wisdom, gregos procuram but we preach sabedoria. Christ Nós, porém, crucified, pregamos a a Cristo stumbling crucificado, block to the o qual de Jews fato é and escândalo para os foolishness to the judeus e loucura Gentiles. para os gentios. Yet to Mas those who para are os que foram called, both Jew chamados, and tanto Greek, judeus Christ como is the gregos, power of God Cristo é o poder and de the Deus e a wisdom of God, sabedoria de Deus. because God's Porque a loucura foolishness de is Deus é wiser than mais human sábia que a wisdom, and sabedoria God's humana, weakness is e a fraqueza de stronger than Deus é human mais strength. forte que a força do homem. Brothers and Irmãos, sisters, consider the pensem no que choice. vocês Not eram many quando were foram wise from a chamados. human Poucos eram perspective, sábios segundo not os many padrões humanos. powerful, not Poucos many eram of noble poderosos. birth. Poucos eram de Instead, nobre God has nascimento. Mas chosen Deus what is escolheu as foolish coisas in the world loucas to do mundo shame the para wise. envergonhar os And God sábios. has chosen Escolheu what as is coisas weak in the fracas do world to mundo para shame the envergonhar os strong. fortes. God has Ele escolheu as chosen what coisas is insignificant insignificantes do and mundo e despised in the as world, desprezadas as e few as as que nada nothing, são, para to bring to reduzir nothing as what is few nada to de some, nadas que são, so that no para one que may ninguém se boast among them. vanglorie diante dele. It is from É, him that we are porém, in por Christ iniciativa Jesus, who dele que became vocês wisdom estão em from Cristo God for Jesus, us, o qual se our tornou righteousness and sabedoria de Deus para nós, sanctification and isto é, redemption. justiça, santidade e In order that, retidão, as para it que, is como está written, escrito, let the one who quem se boasts gloriar, boast in glorie-se the no Lord. Senhor. When I Eu came to you, mesmo, brothers and irmãos, sisters, I quando announced estive some entre mystery of vocês, God to não you. foi um I discurso did com not come with eloquência, brilliant nem com success muita or wisdom, sabedoria, para lhes except that proclamar there o be none mistério de among you Deus, except pois decidi Jesus nada Christ saber entre and vocês a não Him ser Jesus Cristo crucified. e esse crucificado. I came to Ele you foi with com weakness and fraqueza, fear and temor with e much com temor trembling. que My estive entre preaching and teaching vocês. were not Minha with mensagem e minha persuasive pregação não words, consistiu em palavras but with a persuasivas de demonstration of sabedoria, the mas Spirit, isso consistiu em so that demonstração do your poder de faith Jesus, might not be para que a based fé on que vocês human tenham não se wisdom, baseie na but on sabedoria humana, God's mas no power. poder de Deus. Let's pray. Vamos orar. God, thank you for your Senhor, word. obrigado por sua Thank you palavra, for this passage of obrigado por scripture essa and for the hope, passagem e toda a courage, esperança e insight that encorajamento it has for us que ela tem tonight. para Open our nós eyes and hoje. ears to the word. Abra nossos In Jesus' olhos, name. em nome de Jesus. Amém. I met Paulina when I was Eu, in my early 20s. eu conheci a Paulina Someone quando eu took tinha me 20 as a anos. mentor to some local Eu high era school uma girls in my mentora local para high uma school, escola and she was de the first meninas girl I ever dated. da escola de colegial. Paulina was E a the mom Paulina, of twins at es- 15. el- And she was just trying to finish a high Paulina school, estava and so tentando she put me terminar a into the mentorship colegial program, and I was matched e eu with her. estava And we would meet in the num programa cafeteria de and learn mentoria for e eu classes. fui And I colocada learned junto com quickly ela. after we met E week logo eu by week aprendi that she que had never been to a cada church. semana Knew very que eu little a of encontrava, ela nunca Christianity, tinha didn't ido à have a Bible. igreja, ela nunca tinha And so I sabido o que bought era her ser very first cristão e não Bible. tinha uma Bíblia. She Então eu took it comprei a home and she primeira started Bíblia para reading. ela. Everybody would start Ela reading the começou a Bible. ler a Bíblia She e ela started começou a reading ler logo do Genesis começo. and came Começou a back ler to de me next week Gênesis e with a voltou lot na of segunda questions. semana comigo com um monte de And over perguntas. time we met Com o and tempo em que talked nós the word, and there was a day where conversamos, I got a chance to eu tell tive her, a chance Paulina, de the dizer, main message of Paulina, this book a mensagem desse is that livro God diz: loved the world Deus
amou o mundo dessa forma que Ele mandou Seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus veio
E Ele consertou a nossa relação quebrada com Jesus. Ele fez tudo para nós, todo o trabalho que Ele fez na sua vida. Ele morreu por todos os nossos erros e por todas as coisas que a gente faz de errado. E Ele deu a nós um presente livre. Nós podemos ter vida eterna e ficar junto de Deus. Ela disse para eles, quem acreditaria nisso? Ela disse para mim. Ela disse isso para mim. As pessoas não acreditam nisso? É uma coisa, das melhores coisas que eu já vi. O poder da cruz é o poder da mensagem para salvar. Eu vi uma menina passar da morte para a vida em frente aos meus olhos. E você sabe que isso é poderoso, porque você está aqui, não é verdade? Se você olhar para a sua história, a mensagem de cruz, que é tão simples foi a transformação para a sua vida, para você vir a Jesus, as boas notícias de Jesus. E ainda assim, somos tão vagarosos a compartilhar isso com os outros. Você sente assim na sua vida? Pense no momento. Quando foi a última vez que você compartilhou as boas novas com alguém que ainda não conhece a Jesus? Pense nisso. Eu fiz isso enquanto eu estava pensando nessa mensagem, mas quando foi que eu fiz isso? Já faz um tempo que eu não compartilho. Eu fui pensando em meses atrás e semanas atrás, e não é porque eu não queria. Eu sei que nesse momento, quando eu faço essa pergunta, a primeira coisa que você pensa é culpa e vergonha, porque você sabe que a boas notícias é a esperança para o mundo. Vamos colocar essa vergonha de lado, porque se você está em Cristo, não importa se você compartilha isso todos os dias, porque se você está em Cristo, esse não é um trabalho que você precisa você é puro em Cristo. Coloque toda a culpa e o vergonha de lado, porque Jesus salvou você. Nós temos esse poder para salvar nas nossas mãos e somos vagarosos para compartilhar. Por que é assim? É como se a gente tivesse a cura do câncer no nosso bolso e vemos o mundo morrendo de câncer e não compartilhamos essa cura. Por quê? Aqui está a minha resposta. Porque existe um mentiroso no nosso meio. Há um mentiroso no nosso meio. Jesus, falando sobre Satã, disse que ele é ele diz, João 8,44 diz que ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando ele mente, fala a sua própria língua, pois que ele é um mentiroso e o pai da mentira. Ele é o pai da mentira. E Pedro nos diz em 1 Pedro 5,8, estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Existe um mentiroso entre nós. E hoje à noite, nós vamos derrubar algumas dessas mentiras. O que vocês acham disso? Vamos olhar 5 mentiras que a gente acredita com relação a compartilhar o Evangelho. Revival Rise também tem o livro sobre as mentiras que as mulheres acreditam e nós vamos fazer isso com as mentiras sobre pregar o Evangelho que nós acreditamos. E o apóstolo Paulo vai nos ajudar a derrubar essas mentiras. A mentira número 1. Ele não tem poder por si só. O Evangelho não é poderoso por si só. Vamos ver os primeiros versículos que a gente leu nisso. Pois Cristo não me enviou para batizar, para pregar o Evangelho, que não palavras de sabedoria humanas, para Cristo. E não se esvaziou. Cristo, sabedoria e poder, pois a mensagem da cruz é loucura. Ele diz que o poder do Evangelho é poderoso por si mesmo. Ele é poderoso por si mesmo. E ainda assim, nós achamos que precisamos compartilhar com os outros. Nós precisamos de eloquência para compartilhar. Eu poderia compartilhar o Evangelho, mas eu teria que ser mais eloquente. Eu teria que pedir para o meu pastor, porque ele é melhor do que eu. Eu poderia dizer, mas eu preciso que
Eu preciso desse livro, desse podcast, desse recurso. Não são coisas ruins. Mas isso nos diz que nós estamos acreditando numa mentira, que ele não é poderoso por si mesmo. O Evangelho não precisa de ajuda, ele é poderoso por si próprio. Uma das minhas histórias de salvação que eu gosto mais é sobre Angela Yuan. Ela já esteve no Revival Hearts anos atrás. Um dia, ela estava no seu caminho para dizer tchau para o seu filho e ele tirou sua própria vida. Ela estava muito triste, ele estava vivendo uma vida de homossexualismo e ele disse que não queria mais viver. Então ela decidiu, eu vou dizer tchau para ele e vou tirar a minha vida. Ela queria tirar a própria vida por causa do que estava acontecendo. Ela recebeu algumas coisas sobre homossexualidade. Ela recebeu um panfleto no trem e leu sobre a mensagem do Evangelho e Deus salvou ela no trem, quando ela estava a caminho de fazer aquilo tudo. Ela não tirou a vida dela e começou a orar pelo seu filho, que depois se converteu e agora ele tem um ministério efetivo. E com a simples palavra do Evangelho, isso aconteceu. O Evangelho é poderoso por si só. Uma história favorita que eu tenho é de Charles Spurgeon. Todos sabem sobre a história de salvação dele. Ele disse assim: ele estava viajando um dia e parou nessa pequena igreja. O pastor não estava na cidade e o homem pregando, ele era terrível, o homem pregando. Era um pregador terrível, não tinha nada a dizer, ficava se repetindo o tempo todo. Ele estava falando de Isaías e falava ao mesmo tempo. E Charles Spurgeon, o grande pregador que iria se tornar um grande pregador, estava reclamando desse homem. E em um ponto, esse pregador está olhando para Charles Spurgeon e diz: Senhor, você parece miserável, você parece que está miserável. Olha para Jesus e seja salvo. Ele confiou em Jesus e Jesus salvou ele. Através dessa pregação terrível desse homem que era terrível, naquele momento ele foi salvo. O Evangelho, ele é eficaz por si próprio. A melhor eloquência do mundo não pode ganhar dele. Ele é poderoso por si só. Não acredite nessa mentira, que ele não é poderoso. Ele não precisa de ajuda. É uma oportunidade para nós. Se a gente acreditar, Senhor, a gente pode dizer: Senhor, desculpe, eu não acreditava que o Evangelho era poderoso. Me ajuda a acreditar. A mentira número 2. Ofender alguém é uma coisa ruim. Ofender alguém é uma coisa ruim. Uma das vezes que eu compartilhei o Evangelho que foi mais assustador foi com a minha amiga Shirin, que é muçulmana. Eu passava tempo com ela, conhecia a família dela, toda a família dela, as irmãs. Nós passamos por coisas complicadas juntas. Nós passamos pelo 11 de setembro juntos. Nós duas éramos devotadas à nossa fé. Eu estava com muito medo de falar para ela sobre a minha fé. E estava com medo de perder a amizade dela. Mas, finalmente, eu estava na faculdade, eu tive a coragem. Eu pedi que vários amigos falassem conosco, orassem por mim para que eu falasse com ela sobre Jesus naquele final de semana. E daí eu falei para ela: posso falar com você uma coisa? Ela sabia no que eu acreditava, ela era esperta, ela sabia. Mas eu sentei na cama dela e comecei a falar com ela. Falei: Sherina, eu sei que você quer conhecer a Deus, mas só tem um jeito de saber conhecê-lo. Só através de Jesus. Sem Jesus não tem como fazer isso. Sem Jesus a gente vai parar no inferno e vai ser julgado. Ele quer você ao lado dela. Eu quero que você confie em Jesus. Eu convidei ela a fazer isso. A resposta dela para mim foi: é assim que você pensa de mim? Que eu estou destinada ao inferno sem Jesus? Foi muito difícil ver uma pessoa que eu amo olhar para mim e dizer aquilo. Eu falei: é isso que eu acredito.
Eu quero que você conheça o Deus que eu conheço. Foi ofensivo, foi difícil. E os amigos, ela ficou brava. E os grupos de amigos de nós disseram, como você pôde dizer isso a ela? Ela é a pessoa mais gentil que a gente conhece. Como você pode dizer isso a ela? O evangelho é ofensivo, você sabe disso, não é? 1 Coríntios 1 nos mostra isso, que o evangelho é ofensivo. Veja o versículo 19. Está escrito: eu vou destruir a sabedoria dos sábios. Vou fazer as pessoas inteligentes parecerem tolas. Onde está o debatedor desse mundo? Através da nós pregamos Cristo crucificado. Vocês viram o que ele disse naquela passagem? Essa é uma arma para destruir a sabedoria humana. Verso 20 diz, faz as pessoas inteligentes parecerem tolas. Aquele debatedor da terra faz essas pessoas que parecem inteligentes parecerem tolas. É ofensivo. No versículo 21, 22 diz, não somente isso. Os judeus querem ciências, mas o evangelho não responde essas perguntas do mundo. Ao invés disso, ele faz as pessoas tropeçarem e não é atraente. Ele é ofensivo de propósito. Ele é ofensivo. Por quê? Por que fazer as boas novas serem tão ofensivas? Por que Deus fez isso? Não poderia ser melhor, mais fácil? Não pode. Porque sabe, todos nós queremos a sabedoria do mundo. Nós estamos presos à sabedoria do mundo. Ela está presa a nós. Deus está querendo quebrar essas barreiras, as coisas que estão nos prendendo a isso. Isso corta a nossa autossuficiência, a nossa sabedoria. Ele é ofensivo porque foi feito assim, porque ele quer fazer com que as pessoas fiquem livres do mundo e da sabedoria do mundo. Se você não é um cristão nesse lugar aqui, eu tenho certeza que tem pessoas aqui. Sim. Aqui, se você não é cristão, você pode pensar assim, isso é ofensivo, é estranho, eu não gosto disso. Mas a Bíblia diz que é assim que você deve se sentir, é ofensivo. Porque deve ofender, fazer você se desprender da sabedoria do mundo e da sua autossuficiência e da confiança em si. E o convite a você é que você pense nisso, como é tão ofensivo. Eu quero que você seja curioso e explore. Por que isso é tão ofensivo? O convite aqui é para você ser livre. Não tem como ser salvo sem o nosso Senhor e com a sabedoria do mundo. Se você tem uma fé comum, em Jesus você vai ser salvo em tudo que você fez e do que você fará de errado. Jesus, o sangue de Jesus é para você, para te limpar de qualquer mal que você já tenha feito, que você fez, que você vai fazer, está pago. Existe uma pessoa perfeita que fez a coisa certa e fez por você. É um presente de graça, não é uma coisa que você tem que fazer. A oferta é para você, mas sempre começa com ofensa. O evangelho é ofensivo sempre. Ele é feito para ser assim. Se você está nervoso a compartilhar, não esteja. Não esteja. Eu te encorajo a fazer isso. Eu oro para minha amiga Sherrin até hoje, mas pode ser que um dia ela venha se converter. Eu continuo orando por ela. E as pessoas que foram ofendidas podem perder
amarras com a sabedoria humana e confiar em Deus e ser Lie salvos. number 3. Mentira número 3. It won't go well. Não vai dar certo. Sharing the gospel won't go well. Compartilhar o evangelho não vai dar certo. Now, I don't know Eu não sei because we know se é porque nós sabemos que é ofensivo. Quem sabe você começa a sentir assim, com medo de, eu vou compartilhar, não vai bem. Eu começo a acreditar nessa mentira que sempre vai dar errado. Não vai dar certo. Eu vou criar tensão na minha família, meus amigos não vão me gostar de mim, eu vou perder aquele relacionamento, eles vão pensar que eu sou estranho. Eu não vou saber ter as palavras certas, não vai dar certo. Vai ser uma coisa ruim. Quando você pensa em compartilhar o evangelho, você pensa, não vai dar certo. É uma mentira. Vamos ver o versículo 21 de novo. Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Deus ama salvar. Ele ama salvar aqueles que acreditam. Os versos 21, 22 e 23 diz: os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Veja o versículo 24. Mas aqueles que são chamados, Jesus é o poder. Alguns judeus e gregos, nos versos 24 diz que alguns gregos e judeus são chamados e Jesus se tornou a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Mas é uma mentira que não vai dar certo. Isso não é mentira. Isso é mentira. Você não sabe o que Deus está fazendo. Nós sabemos que a colheita está aí. Nós precisamos fazer a colheita. Ele está chamando as pessoas para Ele. Existe uma colheita e tem poucos que estão indo fazer essa colheita. Não se esconda e se autoproteja. Pode ser que nem sempre dê errado. Tem pessoas lá que precisam ouvir. Meu marido e eu amamos compartilhar o evangelho com nossos vizinhos. Nós vamos a lugares de propósito. Nós oramos de forma intencional para aqueles que estão em volta de nós. E pelo menos por 20 anos, cada conversa sobre o evangelho com cada vizinho que estava perto de nós não deu certo. E foi uma coisa que não nos encorajou. A gente tende a pensar nisso, não vai dar certo. Isso não nos encoraja. Em um ponto, meu marido foi para fez uma amizade com um dos nossos vizinhos e deu uma cópia de um livro do Tim Keller para ele e fez com que começou a escrever, ele escreveu notas, ele abriu a porta e Jimmy disse para ele, eu trouxe esse livro para a gente conversar sobre ele, pode ser interessante. Não, cara, para de falar da sua fé, não estou interessado. Pelo menos pegue o livro, porque eu comprei para você, tem uma nota. Não, eu não quero, não vou pegar esse livro. E fechou a porta. Ele ficou tão desencorajado. A gente fica muito desencorajado quando isso acontece. Anos atrás, nós conhecemos um vizinho que morava na nossa frente. Nós fomos comer uma refeição com ele. E o que você faz? Começamos a conversar. O que você faz? Sobre coisas que sua esposa faz. Eu sou pastor na nossa igreja. Meu marido falou. Nosso vizinho imediatamente disse, não fala sobre isso comigo. Eu não sou cristão, não estou interessado, não fala comigo sobre isso. Tá certo, vamos lá de novo. Jimmy respondeu e disse, Jesus é a coisa mais importante na minha vida. Então, se eu puder ser eu, isso vai ser sempre parte de mim. Isso vai funcionar. Isso pode funcionar. Tá bom. 4 anos se passaram, relacionamento, e eles conversaram, ficaram amigos. Um dia, esse vizinho veio à nossa casa, tinha algum problema acontecendo com a eletricidade.
Ele é um músico. And Matt is really handy, and so he comes Isso foi over, muito and they're working on importante. something in the dining room with A the gente light, estava and before he com a leaves, luz he lá e looks at ele, my husband and says, meu marido disse antes "Hey, dele man, sair, before you cara, go, antes de você I've ir, been watching some YouTube eu videos tenho on the assistido alguns Bible. vídeos sobre I a have some Bíblia. questions. Eu tenho Would you algumas be willing to perguntas. answer some of my questions about Você that?" pode responder algumas perguntas sobre isso? Oh, play it cool. Ah, meu Deus, que coisa! Que medo. I came home in the middle of that conversation and Eu overheard vim para the casa no meio conversation, daquela went, conversa e ouvi essa "Just conversa. walk to the bedroom Foi and para o start praying." banheiro, comecei a So I orar. started praying, like, Comecei a "Lord, if you do orar. anything." Senhor, se eu puder fazer alguma coisa. It's a lie to say it won't always go well. É uma mentira dizer que nem sempre vai dar That man certo. is not only now Aquele a homem believer, agora é Jesus um in Christ, cristão e confia em along with his Deus. wife, Com a they sua go to the esposa, church, eles vão à they nossa pastor igreja many in our e, neighborhood, and are e eles discipling many compartilham others. o evangelho a muitas outras pessoas e discipulam muitas outras. Don't tell yourself Não the diga a si lie mesmo a that will mentira que não vai dar certo. Você não sabe disso. You don't know that. Você não Who sabe have you disso. written off? Who in your life have you Quem em sua already told vida that lie to? It's já not gonna disse essa work. verdade? Ah, não vai funcionar. Quem? Their heart is too hard. O coração dessa pessoa é muito Open your duro. heart to hope. Abra o seu coração para a esperança. Ask him for fresh courage and hope. Peça que Deus dê para você uma coragem renovada e ore. Lie number 4. Mentira número 4. I'm not the right person Eu não to sou a share it. pessoa certa para compartilhar isso. I'm not the right person to share it. Eu não sou a pessoa certa para compartilhar isso. I watched a YouTube video recently. Eu vejo um vídeo do YouTube recentemente do Tim Keller. Pastor Tim Keller is no longer with us. Vocês sabem que o pastor Tim Keller não está mais conosco e ele estava falando Employees at sobre alguns empregados do Google Google, about faith in God. sobre a fé em And it Deus. was amazing. E foi incrível. Watched him with such Eu ouvi ele falando sobre a graça de forma simples e honesta. Eu disse, nossa, eu nunca poderia fazer isso. I could never do Eu that. nunca faria isso. We feel that sometimes, right? Nós We see sentimos people isso algumas sharing vezes. Nós faith. vemos Maybe you as see me, pessoas I couldn't do that. compartilhando. E mesmo eu, se você me ouve, eu falo, eu nunca conseguiria fazer isso. Eu não sou a pessoa certa para compartilhar. That's not what this text says. Não é o que esse texto diz. Look with me at verse 26. Vamos ver o versículo 26. Brothers and sisters, Irmãos, considerem a vocação de vocês. not many Não were foram wise, chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre Thanks, Paul, nascimento. for picking me up. Obrigado, Paulo, por me escolher. Instead, God has chosen Pelo what is contrário, foolish Deus and escolheu as foolish coisas a loucura do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, aquelas que não são nada, para reduzir nada às que são. A fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Muito bem. Você pode olhar essa passagem e pensar, eu me sinto ótima pensando nessa passagem. Deus escolheu pessoas que são ordinárias, até menos que isso. É isso que diz a passagem. Ele sabe que nós somos nada. Nós não temos que ser incríveis para compartilhar o Evangelho. Você se sente ordinário e você não sabe direito usar as palavras, Deus não fica surpreso com isso. Ele te salvou de propósito nessa condição, para que Ele possa inspirar você. Se você está salvo, você é a pessoa certa para compartilhar o Evangelho. Porque você tem a palavra de Deus no seu coração. Você lembra da mulher, a samaritana, no poço? Ela teve um momento de fé em Jesus. O que ela imediatamente faz? Ela corre para a sua cidade e conta para todas as pessoas. Ela compartilha o Evangelho com tantas pessoas. E naquele momento em que ela foi salva, você contou essa mentira para você. Eu não sou a pessoa certa para fazer isso. Mas ela, imediatamente, a hora que foi salva, ela foi e decidiu ir. Só acredite em Deus e veja, você tem tudo o que é preciso no seu coração. E você é a pessoa que precisa compartilhar. Você se sente muito nova ou muito velha demais, não tem as palavras certas, eu não sei o que falar. Eu não tenho as palavras, não tenho as respostas para as coisas. Você está em Cristo
Você é a pessoa certa. E você pode ser a única pessoa naquela vida daquela pessoa. Eu disse isso sempre para minhas filhas. Eu tenho filhas que estão na escola pública e eu digo para elas, vocês precisam pregar. Vocês são as pessoas certas para falar com aquela amiga. Não eu. Eu não estou naquela escola. Eu posso ter mais prática para compartilhar a minha fé, mas vocês têm o Evangelho. Vocês não precisam ser extraordinários para pregar o Evangelho. Deus quer as pessoas que não são impressionantes, porque nele, em Cristo, você é a capacidade e a sabedoria de Cristo em você. Você tem se tirado da corrida? Você decidiu, não, isso não é para mim. Talvez você nunca tenha começado. Não acredite nessa mentira que você não é a pessoa certa para compartilhar. Mentira número 5. Eu preciso saber mais do que o Evangelho. Eu preciso saber mais do que o Evangelho. No meu caminho para cá, vindo para essa conferência, eu encontrei com um homem na minha viagem. E ele perguntou, onde você vai? Eu vou numa conferência sobre o quê? Sobre a Bíblia. Nossa, eu tenho umas perguntas sobre isso. E nós começamos a conversar sobre a fé. E eu compartilhei o Evangelho com ele. Ele não confiou em Jesus. Mas a primeira pergunta foi, bem, eu tenho uma pergunta para você. Qual é a idade da Terra? Falei, nossa, tudo bem. Então, ele começou a falar de política. O que você pensa sobre política, sobre sexualidade? Isso já aconteceu com vocês? É assim que por isso que nós achamos que precisamos mais do Evangelho, mas essa mensagem é tão importante e eu me encorajei com a minha própria mensagem. É uma boa notícia que eu não preciso mais do que o Evangelho. Ele começou a falar sobre um monte de coisas e eu peguei e falei para ele, por que você não quer receber esse presente de graça que está sendo oferecido a você? E ele disse, eu sou muito fraco, ele disse. Essa é a única coisa que é preciso, que você seja fraco. Eu não sei o que ele fez desde que nós conversamos, mas você não precisa saber mais do que o Evangelho. Vamos fazer um teste rápido. Você está em Cristo? Você confiou em Jesus? Responde o seu coração. 2. Você compreende que a salvação é feita só pela a morte e ressurreição de Jesus? E Ele nos deixa reconciliados com Deus? Você entende isso? Ótimo. Você está pronto para seguir em frente. É só o que você precisa. Você não precisa saber mais. Olha o que ele diz no capítulo 2. Irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Nada. Ele disse, estou tão convencido do poder de Jesus para salvar, eu não preciso de mais nada, é eficiente. Você não precisa saber nada mais do que isso. Versículo 21 diz que Deus ama lavar. Você deve pregar. Você é uma pessoa que Ele adora salvar através de pessoas ordinárias. Por que ele faz dessa forma? Porque ele faz dessa forma com palavras ofensivas. Escolhe pessoas como eu que se atrapalham com as palavras. Está na passagem, você entende ela? Versículo 29. Porque ele faz isso para que ninguém se orgulhe na presença dele. Versículo 21. 2, versículo 4. Que a gente deve só se ater ao poder de Deus. Deus gosta de fazer dessa forma porque Deus tem toda a glória com isso. É como se você fosse numa competição de confeitaria, como um programa de confeitaria. E diz, eu não preciso de todo esse equipamento, eu vou pegar um forninho de criança e vou fazer todas as coisas com isso, eu vou vencer a competição com isso. E quando ele consegue vencer, o que acontece? Ele fica, nossa, eu sou um ótimo cozinheiro. Ele não precisa das coisas que são caras.
Ele usou uma das coisas mais simples. É como se ele quisesse competir na Indy 500. Em vez de pegar um carro de corrida, ele vai de bicicleta e consegue vencer a todos. A pessoa ordinária e nós, que somos poucos, conseguimos fazer isso através do poder do Evangelho. Quando isso acontece, mais glória Deus recebe. Que notícia maravilhosa. A única pergunta que temos que responder é: quando você vai se unir a isso? Quando você vai fazer? Quando você vai deixar Ele te usar? Quando você vai pensar que você é ordinário, mas que Deus quer usá-lo? Deus ama salvar aqueles que creiam. Com palavras ofensivas e usar pessoas comuns. Ele ama fazer isso, para que Ele seja glorificado. Ele fez isso por você. Lembra da sua história. Não deixe que isso termine com você. Tem muitas pessoas precisando. E tem uma linha de pessoas que, apóstolos, um monte de pessoas fizeram isso e acabou com a sua salvação. Alguém compartilhou a salvação com você. Quem foi? Não segure o bastão, passe ele adiante. Você tem a esperança do mundo e ele é ofensivo. E algumas vezes não vai dar certo. Mas Deus ama salvar pelas palavras simples e o poder do Evangelho é enorme. Não naquilo que a gente pode fazer na nossa força. Você vai compartilhar o Evangelho com aqueles na sua vida que estão ao seu lado? Senhor, muito obrigado por essa palavra de encorajamento para nós. Nos ajuda a que não ouçamos as mentiras do inimigo, mas que pegamos a sua palavra e ofereçamos as palavras da nossa vida que ainda não conhecem ao Senhor. Senhor, nós queremos fazer isso em Teu nome. Amém.